Prezadas e prezados, eu vou fazer aqui uma análise da novela Vale Tudo sobre as mulheres da novela, ou seja, as atrizes, né? Pegando tanto essa edição agora de 2025 como a edição de 1988. Vamos lá, vamos fazer essa comparação? Então, gente, eu para não me perder, anotei aqui. Primeiro de tudo, Odete Roitman, é, Débora Bloch ou Beatriz Segal? Então vamos dizer o seguinte, gente, pela beleza, sem dúvida, Débora Bloch, né? Débora Bloch que está linda, linda, né? A Débora Bloch está mais bonita do que quando ela iniciou a carreira na televisão. Eu lembro da primeira novela que ela fez na televisão, assistia, chamava O Jogo da Vida, era uma novela da Sete, né? Se eu não me engano, no 1982 ela fazia a Lívia, né? Bonitinha, bonitinha, só que agora a Débora Bloch tá um mulheraço, né? Então, em termos de beleza, Débora Bloch, a Beatriz Segal já era uma senhora de mais idade, tudo, né? Com traços muito bonitos, mas enfim, corpaço da Débora Bloch, né? Então, em termos de beleza, Débora Bloch. Agora, em termos de interpretação, Beatriz Segal, né? O que a Beatriz Segal fez com Odete Roitman é um negócio fantástico, assombroso, né? A Débora Bloch não está mal, ela está bem. Eu acho até que eu queimei a língua porque eu achava que ela não iria estar bem, eu achava que a Débora Bloch não tinha biotipo de Odete Roitman, né? Mas ela está bem, ela está melhor do que eu imaginava, só que a Beatriz Segal acima. Então, primeiro personagem, Odete Roitman, né? Segundo personagem, a Raquel, né? Portanto, Thaís Araújo ou Regina Duarte. Em termos de beleza, gente, Thaís Araújo, né? A Regina Duarte é muito bonita, né? Mas ela sempre foi fotogênica, até hoje ela é fotogênica e tudo. Só que a Thaís é um fenômeno em termos de beleza, né? Para mim é a mulher mais bonita do Brasil, né? Pau a pau ali com uma próxima que a gente já vai falar, né? Mas enfim, em termos de beleza, o sorriso da Thaís Araújo, né? A sensualidade da Thaís Araújo, a elegância da Thaís Araújo, né? A mulher sem maquiagem continua linda, então, enfim, beleza, apesar de eu achar a Regina Duarte muito bonita, a Thaís Araújo. Em interpretação, Thaís Araújo também, né? Está roubando a novela, está sendo a dona da novela. A interpretação dela é ótima, né? Não que a da Regina não fosse muito boa, era também, né? Só que eu acho que a Regina ela tinha um problema ali que ela exagerava nos gritos, né? Tudo bem, o personagem da Raquel Acioli falava alto mesmo, tanto é o que o da Thaís também fala, mas a Regina Duarte ela gritava um pouco demais. Então, uma ótima atuação, mas eu acho que a da Thaís superior, né? A Regina Duarte tem uma atuação numa novela chamada O Sétimo Sentido, que ela fazia duas personagens, a Luana Camará e a Priscila Capite, que é um negócio espetacular. E ali valia gritar mesmo, a Vera, né? Mas aqui eu acho que a Thaís ainda está um pouco melhor na interpretação e na beleza eu acho que a Thaís é única, né? 3. Heleninha Reutemann. Então, Paola Oliveira ou Renata Sorra? Em termos de beleza, gente, eu acho a Renata Sorra muito bonita, né? Muito bonita. E até hoje é uma mulher bonita, né? Mas a Paola Oliveira é um fenômeno, né? Eu acho que disputa aí com a Thaís Araújo o título de mulher mais bonita do Brasil. Também podemos botar a Ana Hickman aí nessa história, né? Mas então, em termos de beleza, eu acho que a Paola supera a Renata Sorra, tá? Agora, em termos de atuação, a atuação da Renata Sorra foi assombrosa, assombrosa. Ela como Heleninha Reutemann, os pileques que ela tomava, né? A Paola até que está fazendo bem, sobretudo quando ela se embebeda, ela exerce lá a sua função de alcoólatra, né? Enfim, eu acho que a Paola está fazendo bem. O que o Ricardo Feltrin fala que parece o João Canabrava, eu acho que é uma tremenda maldade com a Paola. Não é, a Paola está atuando bem quando ela está de porre, né?
mas quando ela está em momentos normais, ela não é tão expressiva como a Renata Sorra era. A Renata Sorra era um assombro, né? 4. Bela Campos contra Glória Pires, né? Maria de Fátima. Então vamos lá, gente. Em termos de beleza, eu acho até a Bela Campos mais bonita, né? A Bela Campos é muito bonita, né? Tem um corpo muito bonito, ela tem um olhar expressivo, ela é sensual. Não que a Glória Pires não seja, que a Glória Pires também é muito bonita, né? Então, quer dizer, como é que ela ia ter 3 filhas lindas como ela tem, né? Se ela não fosse bonita, né? Inclusive, uma das filhas dela, Cleo Pires, para mim é a mulher mais sensual que eu já vi na minha vida, né? Que eu já vi na minha vida. Sensualidade é a Cleo Pires, né? Mas eu acho que essa característica ela tem mais do Fábio Júnior, né? Ela puxa mais ao Fábio Júnior do que a Glória Pires em si, porque a Glória fora de cena ela é muito discreta, né? Mas eu acho as duas muito bonitas, mas eu acho. A Glória Pires teve uma novela chamada Partido Alto, que ela estava tão linda, mas tão linda, né? Mas eu ainda acho que a Bela Campos é mais bonita, tá? Agora, em termos de atuação, aí não dá nem para comparar, né? Porque botaram, a verdade é essa, botaram a Bela Campos numa fria, numa roubada, né? Ela não tinha experiência suficiente para fazer um papel que, na minha visão, é o papel mais importante da novela, que é a Maria de Fátima. A Glória Pires, ela já tinha feito várias protagonistas, ela estava ali em cena há mais de 15 anos, desde menina, conhecia o métier, tinha experiência. Ela fazia uma Maria de Fátima absolutamente perfeita, perfeita, né? É, botar em dúvida se o maior papel da Glória Pires na televisão foi a Maria de Fátima ou se foram as gêmeas Ruth e Raquel, né? E a Bela Campos não, ela tem um sorrisinho artificial, sorrisinho Colgate, né? Ora, a Maria de Fátima da Glória Pires sorria? Sorria, mas não era toda hora, né? Não, ela tá sempre com esse sorrisinho artificial, fica fazendo assim com a cabeça, né? Olha, ô Bela, deixa eu te dizer, sensual fazendo assim com a cabeça é a Giovanna Antonelli. A Giovanna Antonelli, que é linda de morrer. E mesmo assim, ela é mais discreta, ela não fica fazendo toda hora, né? Ela faz de vez em quando. Então, isso é que dá o charme desse movimento de cabeça, né? A minha esposa, a Fabiana, inclusive, faz também assim, né? Mas não é toda hora, né? Então, enfim, tem um pouco de senso, Bela Campos. Mil vezes a Glória Pires como atriz, né? Nesse papel de Maria de Fátima, pelo menos. Eu acho que a Bela ela tem futuro, mas por hora ela não estava preparada para fazer esse papel, né? 5. Solange Duprat, né? Alice Wegman ou Lídia Bronte. Então vamos lá, gente. Em termos de beleza é muito difícil, né? Porque Alice Wegman é muito bonita, né? Só que eu acho que a Lídia Bronze é mais bonita ainda. A Lídia Bronze, que coisa, que sorriso, que carisma, que capacidade, que presença, né? Lídia Bronte é um mito para mim, né? É um mito. É uma pena que tenha deixado de atuar, ou não, né? Porque se ela tá feliz sem atuar, que ótimo para ela. Mas assim, é, eu achava a Lídia Bronte muito linda, né? A Alice ainda tem mais um problema, é que ela emagreceu muito para fazer a Solange, que se por um lado é um grande profissionalismo, ela quer ficar no mesmo biotipo que a Lydia Brody tinha, né, para fazer melhor. Por outro lado, ela ficou um pouco mais feia, porque ela é um pouco mais cheinha, era linda, 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 né? Mas mesmo assim eu preferiria a Lydia Brody, né? Quesito beleza. Agora, quesito interpretação. Lydia Brody também, tá? Porque eu acho que a Alice tá bem, só que como ela tem essa coisa muito dinâmica, muito trabalhadora e tudo isso, ela fala muito acelerado, né? A Alice faz uma Solange falar muito acelerado. Ora, a Solange da Lydia Bronte, ela era tudo isso, trabalhadora, dinâmica e tudo, mas não precisava falar acelerado, né? Então, tinha bastante classe. A Solange do pai da Lídia Bronde tinha bastante classe, então eu fico com a interpretação da Lídia Bronde também, né? Sexto, a Leila, Carolina Dickman ou Cássia Kiss, né? Vocês vão ficar surpresos com o que eu vou dizer. Critério beleza,
Cássia Kiss. Cássia Kiss. A Cássia Kiss, gente, quem olha para essa bruxa direitosa, reacionária, extremamente conservadora de hoje, não imagina a mulher lindíssima que ela era, né? Uma mulher linda, e eu na época sempre falava isso, linda e exuberante, né? Parece que a tela pulava de tanta beleza, aquele sorriso, aquele olhar, aquela expressividade, aquela sensualidade, né? E a Carolina Dickman é muito bonita também, né? Sem dúvida nenhuma, só que eu acho que a Cássia Kiss era mais, né? Até porque eu acho que a Carolina Dickman tá muito magra, né? A outra novela que ela fez anterior, que ela era uma advogada, a novela da Sete, eu acho que ela estava mais bonita do que está agora, né? Agora, na atuação, Cássia Kiss também, tá? Porque a Cássia Kiss é uma grande atriz, né? Ela pode ser bolsonarista direitosa, o que for, mas ela é uma grande atriz, né? E ela fez aquela Leila com tanto destaque que ela foi escolhida para ser a assassina da Odete Roitman, né? Somente isso. Então, é, Carolina Dickman ou Cássia Kiss, eu prefiro a Cássia Kiss tanto em beleza como em interpretação. Sétimo, Karina Alves contra Lília Cabral, Aldeide Candeias, né? Olha, gente, em termos de beleza, eu acho que é a Lília Cabral, tá? Se bem que é o seguinte, a Lília Cabral ela não é tão bonita assim como ela parece, tá? Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu morei uma época em Copacabana e aí eu ia de manhã, na época eu trabalhava à noite como professor universitário e de manhã tinha dias que eu não dava aula, né? Eu ia de manhã fazer caminhada, ia até Ipanema, Leblon e depois voltava, né? E uma vez eu cruzei com a Lília Cabral, no sentido oposto. A Lília Cabral estava de óculos, né, para não ser reconhecida, como se a gente não fosse reconhecer, né? E ela não me pareceu tão bonita assim, né? Mas pelo menos na televisão ela parece bonita. Então, a Karina Telles eu não acho tão bonita. Então, eu preferia, em termos de beleza, a Lília Cabral, mesmo não achando ela assim tão bonita. Agora, como atriz, como interpretação, aí não dá nem para saída também, né? A Karina Telles é muito xoxa, muito xoxa. Cara, Karina, eu não digo isso para desvalorizar você como profissional, como profissionalismo, mas a gente tem que falar o que a gente acha, né? E a Lília Cabral não. A Lília Cabral, ela roubava a cena na novela muitas vezes, né? Fazendo um papel pequeno, né? Ela não era a grande estrela da televisão que ela é hoje, né? Mas exatamente porque começou fazendo papéis pequenos e se destacando, como esse, né? Ela teve a chance dela com papéis grandes, aí ela se destacou ainda mais, né? Tá repetindo uma novela aí na Globo chamada História de Amor, da tarde, né? Que ela fazia a Sheila, que é a grande vilã da novela, que ela faz uma interpretação fabulosa e dali ela é alçada para o estrelato, né? Mas antes, como Aldeide Candeias, ela já tinha feito uma grande atuação. Então, não tem dúvida que entre Karina Telles e Lília Cabral, uma grande dama do teatro e do cinema e da televisão brasileira, né? 8. Lorena Lima versus Cristina Prochaska, a Laís, né? O casal homossexual, a Laís e a Cecília. Então, a Laís, né? A Lorena Lima era bonita, né? Mas só que a Cristina Prochaska era sensualíssima, né? Presença marcante, olhar expressivo, que mulher linda, né? Bom, a idade chegou, ela não tá tão mais linda como antes e tal, e inclusive foi candidata aí a vereadora na cidade dela, lá no interior de São Paulo, e com ideias bolsonaristas. Que triste, mas enfim, que a Cristina Prochaska era linda, era, né? E em termos de interpretação, eu ainda prefiro também a Cristina Prochaska, né? Por quê? Porque a Laís dela era uma Laís mais participativa, uma Laís que buscava mais diálogos, construir mais consensos, ela fazia a Laís melhor, né? 9. É, a Ramile contra a Flávia, né? É, a Ramile, a atual, a Fernanda, né? Ramile contra a Flávia Monteiro, né? Que fazia a Fernanda lá em 1988. Então, gente, são personagens diferentes, né? Porque a Ramile já
faz uma Fernanda um pouco mais adulta, né? E a Flávia era uma moça de 15 anos, né? Estava deputando para a vida, né? Eu acho, em termos de beleza, a Ramília é bonita, né? Mas eu acho a Flávia Monteiro, assim, naquela época, então, linda, 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 né? Continua bonita, né? Então, em termos de beleza, eu fico com a Flávia Monteiro. Agora, mesmo em termos de interpretação, eu fico com a Flávia Monteiro também, porque eu acho que é muito mais difícil você fazer o papel de uma adolescente de 15 anos, né? Do que uma mulher de 20, 21, como parece ser a atual Fernanda, né? Então, eu prefiro a Flávia Monteiro, tá? Linda de morrer, linda de morrer. Eu conheço gente que era apaixonada por ela, ela tem mais ou menos a minha idade e tudo. Enfim, a Flávia Monteiro muito gata, né? E aí 10º, né? A personagem Cláudia, que não apareceu com muito destaque, era a namorada do Marco Aurélio, né? Então, atualmente é a Raíza Batista contra a Terezinha Mascarenhas, que fazia lá em 88, né? Bom, gente, em termos de beleza, eu acho que a Terezinha Mascarenhas era muito bonita, mas a Raíssa Batista, ela é mais bonita que a Terezinha Mascarenhas. Então eu fico com a Raíssa Batista, né? Em termos de interpretação, aí eu vou dizer, é um papel muito menor, muito pequeno, né? E eu não sei, mas eu acho que eu fico com a Raíssa Batista porque parece que o papel dela agora é um pouquinho maior do que era antes, né? Ou seja, ela chantageia o Marco Aurélio, uma situação que na primeira vez não teve, né? Ela tem um papel muito ativo para tentar salvar o Rubinho, que também na outra vez não teve. Então, enfim, talvez pela atriz aparecer um pouquinho mais agora, a interpretação dela também se sobressai um pouco mais, né? Bom, gente, em resumo, eu digo para vocês o seguinte: em termos de belezas, né, esta está um pouco superior à anterior, né? Poxa, você tem uma novela com Thaís Araújo, com Paola Oliveira, né, com a Débora Bloch em excelente forma e tudo isso, é, acho que está um pouco melhor do que a outra, né? Mas em termos de interpretações, as interpretações das outras são muito melhores, né? O que, aliás, é um dos motivos do sucesso da novela, que eu considero particularmente a outra, de 88, a melhor novela que eu vi na minha vida. Porque o Gilberto Braga, ele gosta muito de personagens mulheres, né? Os protagonistas dele são mulheres, né? Ele tem ótimos personagens dos homens, né? Lá de 88 tinha, por exemplo, Antônio Fagundes numa grande interpretação, O Renato Góes agora não consegue chegar nem perto, né? Mas assim, ele gosta mais das personagens mulheres, ele faz mais para mulheres. Então, se as mulheres têm um bom desempenho, a coisa tende a fluir melhor. Em resumo, gente, o que eu queria dizer? A Vale Tudo atual, tem muita gente tacando pedra, né? É legalzinha? É. Agora, a outra é muito melhor, né? Mas não é só melhor do que essa, é melhor do que todas. Vale Tudo, a de 1988 é a melhor novela que eu vi na minha vida e volto a afirmar isso para você. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela atenção, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente e se puder ou quiser, dê uma olhada aí na descrição desse vídeo.